Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a nossa rede União de Rádios, é só buscar por Valdeir Carvalho, Rádio Metrópole 7. Vamos falar sobre futebol, Vasco da Gama. Primeiro falando o seguinte, batendo palmas e dando os parabéns ao presidente do Vasco, Pedrinho. Esse é o ponto principal, pela postura que teve na saída dessa reunião que foi feita aí entre os clubes CBF para que essa liga ela seja aí criada, né? Mas enquanto se tem todas essas brigas entre os clubes, dificilmente essa liga ela vai sair. Mas gostei muito da postura do Pedrinho. Meu Deus do céu, já fazia falta, fazia um tempão que nós estávamos precisando de um presidente que pelo menos nisso lembrasse um pouco Eurico Miranda, né? Porque se o John Textor fala o que ele falou do Vasco, tipo que menosprezando o Vasco com relação ao Botafogo, Eurico Miranda ia falar umas poucas e boas para ele que nunca mais ele iria querer saber de falar nada sobre o Vasco. E aí, a gente até mencionou isso na nossa rede União de Rádios, a fala do John Textor, como ele falou, isso aqui não é Vasco, né, que o Botafogo não é Vasco, porque o Vasco desfez o contrato com a 777, que lá no Botafogo isso não iria acontecer, até porque, segundo ele, Textor, ele já tinha feito grandes aportes e os títulos do Botafogo, tanto o brasileiro quanto a Libertadores, foram conquistados devido ao investimento do John Textor, né? Então ele falou, olha, nós já investimos muito, nós compramos 90% praticamente da SAF do Botafogo, o associativo do Botafogo está com 10% e não tem competência. Ele falou isso, que o presidente do Botafogo não tem que se meter em coisa nenhuma, o associativo, porque ele, segundo John Textor, foi ele que deu esses títulos ao Botafogo. Então ele falou, aí ele falou, e aqui não é Vasco, né? Porque o que a gente vem obtendo de informações é que o presidente do Botafogo está querendo romper também com o John Textor diante da situação que está lá, dessa confusão toda, né? Então, quer dizer, a preocupação com questões de algumas massas aí que pode estar dando errado, como deu com a 777. E aí ele foi e botou, não, o Botafogo não é o Vasco, a gente aqui cumpriu normas, estamos cumprindo normas, né? E vai ter que ser levado. Ele foi o que ele falou. Não haverá rompimento nenhum. E a gente chegou até a comentar, pô, na nossa reunião, que falta de respeito é essa, né? Que postura é essa do John Textor para chegar e se referir assim ao Vasco? E aí o Pedrinho mandou logo uma letra que eu falei sensacional. Precisa botar o John Textor no lugar dele, porque ele já teve lá no passado, um tempo aí atrás, umas rusgas com a Leila. Ele estava querendo, ele estava pensando que ele era assim, um maioral, né? Que ele era o todo-poderoso, absoluto, que iria mandar e desmandar no futebol brasileiro, e até tentou colocar uma rivalidade aí que nem foi para frente, né? Com o Palmeiras. Então, aí depois dessas rusgas lá com a Leila, aí estava sempre de vez em quando dando umas alfinetadas no Vasco. E aí gostei muito da postura do Pedrinho, quando ele fala que o John Textor tem que passar a respeitar, porque ele não sabe o que é o Vasco da Gama. É isso aí, Pedrinho. Tem que defender o Vasco da Gama, tem que defender a nossa instituição, tem que defender o nosso clube, e ninguém pode ficar traçando paralelos para dizer ou fazer comparações entre A e B, porque a diferença ainda é muito grande, né? A gente respeita a instituição Botafogo, a gente respeita, lógico, o presidente de lá também, mas, pô, aí não, entendeu? Porque o Vasco da Gama ainda está num nível muito acima do Botafogo. Agora, e também gostei da postura do Pedrinho quando ele se referiu ao BAP lá, ao presidente do Flamengo, que já vinha tentando de todas as formas e está tentando ainda inviabilizar essa parceria entre Vasco e Crefisa, né? Ele está tentando, por debaixo dos panos, deu declarações, né? Entrou na justiça para tentar impedir que a Crefisa entrasse na SAF do Vasco, essas coisas todas. Então a gente já sabe todos como que eles operam, né? Por debaixo dos panos, eles sempre vão operando para prejudicar A e B. E há quem defenda, né, ali outros clubes que defendam eles, entendeu? Porque quando se trata de prejudicar os outros, o Flamengo
está em primeiro lugar, ele não tem pena de ninguém. Mas quando ele é prejudicado, então, né, ainda tem uns que tentam defendê-lo. Então, quer dizer, e o BAP, né, lá o presidente do Flamengo, fazendo algumas declarações, o Pedrinho deu uma resposta muito bem dada, tem que botar o sujeito também no lugar dele, entendeu? Para ele não entender que, para ele não achar que ele é o dono do Brasil, é o dono do esporte, só eles que tem que chegar e ter recursos. Nada disso, nada disso. O Vasco da Gama tem a sua importância sim, tem sua representatividade sim e tem que se fazer valer. Não quero saber se, mas não está como... Não importa, é o Vasco da Gama, né? E tem que brigar pelos seus interesses. Então, essas politicazinhas aí que de vez em quando a gente fica observando, não, porque nós não vamos entrar em polêmicas, nós não vamos entrar em problemas, somos todos irmãos, co-irmãos, assim, assado. Isso tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo, porque quem muito também se abaixa já sabe, né? Muito se abaixa, complica tudo. Então não pode estar se abaixando para essas cambadas. Então tem que chegar mesmo, responder à altura, falar grosso, tem que bater na mesa mesmo e mostrar que o Vasco também se faz presente, que ele também decide e que ele tem que ser ouvido. O importante é isso, ele também precisa ser escutado e o que ele falar também tem que ser levado em consideração. Não é assim que os outros vão falando e o Vasco vai só balançando a cabeça assim. Não. Tem que chegar lá e tem que discordar, tem que mostrar o motivo. E o Pedrinho está de parabéns. Pô, Pedrinho, que Deus abençoe os seus caminhos, entendeu? Que Deus abençoe a tua direção. Que você continue por um bom tempo no Vasco da Gama, Pedrinho. E continue realmente fazendo esse trabalho sensacional que você está fazendo de recuperação do Vasco da Gama, porque o que nós estamos precisando é de um presidente igual a você, que realmente seja vascaíno, que vista a camisa do Vasco e que lute pelo Vasco da Gama e que também faça valer a opinião desse gigante que é o Vasco da Gama. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.